Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos meditar na palavra de Deus que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10, que diz assim. Vamos ler? Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo falando. Irmãos, hoje vamos falar para as pessoas, para vocês especialmente, que se afastaram do caminho do Senhor, que se afastaram de Jesus Cristo por uma culpa, deixaram de ir à igreja, deixaram de tirar um momento para Deus, deixaram de estar na presença de Deus, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de orar, por uma culpa. Uma culpa que talvez outros lançaram sobre você. Uma culpa que talvez você lançou sobre você. Uma culpa que talvez Satanás lançou sobre você. Mas o fato é que por essa culpa você se afastou de Jesus. Por essa culpa você abandonou o teu ministério. Por essa culpa você deixou de fazer a obra que Deus te vocacionou, que Deus te chamou e que Deus espera que você faça. Irmãos, Jesus disse, no mundo terás aflições, crede no ano que eu venci o mundo. Nós temos muitas aflições no mundo, nós temos muito. E essas aflições nos levam a querer ter uma vida tranquila, uma vida de prazer, uma vida de tranquilidade, uma vida acomodada. E muitas vezes, por queremos ter uma vida diferente, por sofrermos até tantas tribulações, nós venhamos buscar riqueza para ter uma vida mais confortável, não se preocupar tanto com as dívidas, nós venhamos buscar prazeres fora do casamento, porque em casa é muita briga, muita confusão, porque um não entende o outro, porque não tem diálogo. Nós venhamos buscar um reconhecimento que na sociedade não temos, enfim, são várias as causas que nos levam a cometer erros, muitas vezes julgados por nós, outras vezes julgados pela sociedade, outras vezes julgados pela família ou pela lei e outras vezes lançados sobre nós por Satanás e seus demônios. Irmãos, aqui eu não quero justificar o nosso erro, não quero justificar. Eu estou aqui hoje pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo, eu creio de todo o coração, para falar sobre a culpa que nos faz deixar o nosso ministério, nos afastar de Deus. A culpa que vem de várias formas em nossas vidas, muitas vezes por um julgamento errado de pessoas que estão ao nosso redor. E Paulo aqui, ele nos dá um fundamento muito grande para que nós jamais venhamos nos afastar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que nós jamais venhamos deixar o caminho de Deus. Para que nós jamais venhamos deixar o nosso ministério. Paulo, ele diz aqui, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado de apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Paulo perseguia os cristãos. Paulo presenciou e autorizou a morte de Estevão. Paulo perseguia a igreja. E mais Paulo continua, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, mas trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo errou muito, mas Pedro também errou. Davi também errou. Moisés também errou. Abraão
também errou. Se pararmos para perceber, todos que foram usados por Deus cometeram erros e não querem justificar os nossos erros, não querem justificar os nossos pecados. É apenas uma constatação. Todos os filhos de Deus, todos que foram usados por Deus, erraram. Porque só erra quem faz, só erra quem tenta, só erra quem vive. Erraram. E muitos tiveram erros que aos nossos olhos nós diríamos assim: que pecado, que erro, meu Deus. Mas aos nossos olhos, Deus não vê assim. Para Deus todos os pecados são pecados. Não importa se é desse tamanho ou se é desse tamanho. Todos os pecados são pecados. Agora, acima dos pecados, está sobre nós a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta graça está sobre todos aqueles que um dia reconheceram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que um dia deixaram de ser criatura para serem filhos de Deus, e que permitem que o Espírito Santo habite em si e os conduza. E é o próprio Espírito Santo que testifica a nós os nossos erros, os nossos pecados. Então essa graça está sobre nós. No entanto, existem muitos cristãos, muitos filhos de Deus, que não têm ciência das promessas de Deus para as suas vidas, que não têm ciência da palavra de Deus para as suas vidas, e não meditam na palavra. Ou, se têm ciência, não tomam posse dessas promessas de Deus, não tomam posse da graça, da misericórdia de Deus sobre suas vidas. E por não tomarem posse da graça, da misericórdia de Deus, passam a vida toda se culpando, se condenando e acabam por se afastar de Jesus Cristo, o único que pode perdoar realmente os seus pecados, o único que pode realmente exercer de misericórdia para si, porque os homens perdoam os pecados, mas daqui a pouco estão voltando com esse mesmo pecado, jogando entre aspas sobre as nossas faces, voltando a falar, voltando a questionar sobre esse pecado. É natural, somos assim. Somos assim. Mas Deus não. Deus apaga o nosso pecado. Deus fala que o pecado confessado é apagado. O que Deus espera de nós? Deus espera que nós realmente venhamos confessar o nosso pecado, reconhecer o nosso erro, reconhecer a nossa culpa, pedir perdão e esquecer, porque Deus esquece, Deus apaga. E Deus fala, pecado confessado é pecado perdoado. Se Deus perdoou a você, se Deus perdoou a mim, quem pode nos condenar? Quem? Quem tem mais autoridade sobre nós do que Deus? Quem tem maior amor por nós do que Deus? Quem pode nos julgar? Quem? Ninguém. É Deus que nos perdoa, é Deus que nos justifica. Fomos justificados pelo Senhor Jesus Cristo. Fomos reconciliados com Deus. Então não podemos ficar atentos às culpas que os homens nos lançam, que a sociedade nos lança, ou que nós mesmos nos lançamos, ou que Satanás joga na nossa mente, no nosso coração. Não, irmãos. Pecado confessado é perdoado. E se nós não tomamos posse desse perdão, nós não deixamos com que a graça do Senhor caia sobre nós, venha sobre nós. Não deixamos. E vivemos em eterna culpa e eterna condenação. Mas, irmãos, não é porque a graça de Deus está sobre nós, se nós aceitarmos. Não é porque nossos pecados são perdoados, que isso nos dá o direito de fazer hoje, pecar amanhã e pedir perdão, pecar amanhã, perdão, peco amanhã, aí eu vou lá, peço perdão, leio um salmo e peço perdão. Não, irmãos, não. Davi fez isso, Davi pecou, Davi fez o Salmo 51, mas Davi se arrependeu de todo o coração. Tanto que se ele não se arrependesse, jamais seria chamado de homem segundo o coração de Deus. Davi foi chamado, foi reconhecido por Deus, foi tido por Deus como homem segundo o coração de Deus, porque ele realmente, quando ele fez aquele Salmo 51, ele mostrou um arrependimento real. Ele não voltou ao pecado. Então não tente fazer um pecado hoje, ir lá ler um salmo e achar que está justificado. Não é isso. Não é isso. É preciso realmente se arrepender.
É preciso realmente não querer voltar a esse pecado. Decidir tomar uma posição em relação a esse pecado, a esse erro. Porque de Deus não se zomba. O próprio Deus diz isso. Ele não se deixa zombar. Se não me engano, está em Gálatas. Ele não se deixa zombar. Então, irmãos, mas porque Deus perdoa os nossos pecados, nós temos que também, se nós nos arrependemos de todo o coração, se tomamos uma posição contra esse pecado e não queremos fazer mais, se não estamos zombando de Deus, brincando de Deus e das pessoas que estão ao nosso redor, nós temos que tomar posse desse perdão. Nós temos que tomar posse dessa graça sobre nós. Porque todos erram. E não é à toa que na palavra de Deus estão escritos os erros daqueles que serviram a Deus. Não é para que venhamos errar igual a eles. Não é para que venhamos achar que eles erraram, então a gente também pode ficar errando, está tudo bem. Não, nós temos que ver os erros deles. Mas nós temos que ver também o que eles fizeram, o arrependimento deles e como eles abandonaram o pecado. Não voltaram mais àquele erro. É isso que Deus espera de nós, que não voltemos mais àquele erro. Mas a partir do momento que nós nos arrependemos, confessamos o pecado diante de Deus, nos arrependemos, tomamos uma posição contra aquele ato que nos faz errar, que nos faz pecar, e não queremos mais voltar para ele de verdade, porque nós podemos enganar as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos enganar nós mesmos, mas a Deus ninguém engana. E que o homem plantar, ele vai ceifar. Não pensa que há em verdade que ficará encoberta para toda a vida. Não há. A própria palavra de Deus diz isso. Não há. Não há. Mais cedo ou mais tarde, ela virá à tona. Mais cedo ou mais tarde, será revelada. E aí não adianta chorar. Por quê? Porque Deus nos dá várias oportunidades de nos posicionarmos contra o erro, de nos posicionarmos contra o pecado. Mas chega uma hora que essa oportunidade vai se acabar. Mas se confessamos os nossos pecados, se realmente nos arrependemos de todo o coração, se nos posicionamos contra esse erro, contra esse pecado, nós não podemos deixar que a culpa venha tirar a nossa vida, que a culpa venha tirar a nossa paz, que a culpa venha nos afastar do ministério de Deus, que a culpa venha nos afastar do Senhor Jesus Cristo, que a culpa venha nos tirar a salvação, que a culpa venha nos tirar do ministério que Deus nos deu. Não, irmãos, não. E sabe, irmãos, se a gente parar para pensar os nossos atos, principalmente os atos que praticamos com os nossos semelhantes, nós vamos ver que a gente erra muito. Todo dia a gente está errando. É por isso que nós precisamos ser os nossos juízes. Nós temos que ser os nossos juízes. Nós temos que ter o hábito de fazer uma reflexão sobre os nossos atos. Nós temos que ter esse hábito. E ao fazer essa reflexão, selecionar de que forma queremos viver, como queremos viver, que exemplo queremos dar, como queremos ser para com o nosso Deus. Mas se realmente nos arrependemos, se realmente nos posicionamos contra esse erro, contra esse pecado, não podemos dar lugar à culpa. Nós temos que tomar posse das promessas de Deus. Moisés errou, não saiu do ministério dele. Ele cumpriu o ministério que Deus deu para ele. Davi errou, cumpriu o ministério. Foi rei de Israel. Errou e sofreu, porque é como eu disse, nossos atos têm consequências e elas virão cedo ou mais tarde. Assim como Paulo errou, mas cumpriu o ministério que Deus tem para ele. Então, nós temos que tomar posse das promessas de Deus e não nos afastar de Deus, não deixar ministério, não nos isolar, não é isso. Nós precisamos tomar posse. Assim como nós precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, a nossa culpa, nós precisamos confessar o pecado, abandonar a culpa, tomando posse das promessas de Deus. Nós precisamos conhecer e vivenciar as promessas de Deus. Nós precisamos, irmãos, ter uma relação íntima com Deus. É isso que Deus espera. E nós chegamos até ele, Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz isso, eu não devia fazer, mas a partir de hoje eu não vou fazer, Senhor. Se depender de mim, eu não vou fazer. Então, se eu sei que isso vai me fazer pecar, eu mudo. Senhor, eu não vou lá porque eu vou fazer isso. Senhor, eu não vou fazer isso porque é um pecado. Senhor, tá, mas você pode cair de novo? Sim, pode cair. Mas poder não é querer.
Poder não é deixar tudo fácil, tudo aberto para que aconteça. Poder pode, acontece. Mas a partir do momento que nós não tomamos nenhuma providência, não praticamos nenhum ato para impedir que aconteça, nós estamos sendo conivente com o nosso erro, com o nosso pecado. E aí não adianta ter culpa. E uma culpa que eu espero que ninguém tenha é a forma como tratou o próximo. Porque, como já disse no vídeo anterior, Deus disse que vai cobrar isso de nós. Pensa bem como você está agindo. Mas, independente disso, nós tomando posse se nós tomarmos posse da promessa de Deus, nós vamos deixar com que a graça do Senhor reine sobre nós, com que o perdão do Senhor seja uma verdade em nossas vidas. E aí, irmãos, não tem como a gente dizer que não tem paz, que tem noites mal dormidas, não tem como dizer que há sofrimento. Não, pelo menos em relação a esse fato, não. Por quê? Porque nós tomamos posse. E a partir do momento que nós tomamos posse da bênção de Deus, das promessas de Deus, do pecado confessado, perdoado, nós não podemos mais dar lugar à culpa. E qualquer acusação, venha de homens, venha da sociedade, venha de demônios, venha de nós mesmos, nós dizemos, não, peraí, em nome de Jesus está repreendido, porque eu fui perdoada pelo Deus vivo e ressurreto que me venceu lá na cruz, todas as coisas, venceu a morte, que te venceu, Satanás. E eu fui perdoada por aquele que pode me perdoar, que pagou um preço muito alto para me perdoar. Então não há ninguém que possa me acusar. Quem vier me acusar, que pague o mesmo preço que Jesus pagou por mim lá na cruz. E há alguém que está disposto a pagar o preço que Jesus pagou por nós lá na cruz? Você acha que há alguém? Não. Então quem pode condenar? É como Jesus disse, aquele que nunca pecou, atira a primeira pedra. Então aquele que puder, que realmente estiver disposto a fazer o mesmo sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz, então me condene. Então me condene. Então me julgue. Então me acuse. Mas se não há um na face da terra que esteja disposto a mostrar o mesmo amor que Jesus mostrou por mim, então nada falo, porque de nada vale. Eu sei quem eu sou, eu sei a quem eu sigo, eu tomo posse das promessas de Deus, eu vivencio a comunhão com Deus. É isso que você tem que pensar, é assim que você tem que agir, é assim que nós temos que agir, irmãos. Nós temos alguém que realmente tem o senhorio sobre nossas vidas. É a Ele que nós vamos prestar contas. É Ele que direciona a nossa vida se nós dermos permissão através do Santo Espírito de Deus. É a Ele que nós temos que realmente demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor, a nossa comunhão com Ele. Se nós não fizermos isso para com Deus, não adianta. Não adianta. A culpa vai tomar posse de nossas vidas. A culpa vai agir em nossas vidas e nós vamos ser prejudicados. Nós não teremos paz, nós não teremos o sossego, nós não poderemos vivenciar a graça de Deus. A graça que Deus nos dá gratuitamente. Se nós não fizermos isso, não vamos conseguir. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Que Deus dê muita paz. Que Deus dê muita saúde. Que Deus dê muita graça. Vou precisar terminar esse vídeo agora. Mas tome posse da graça de Deus. Tome posse da bênção de Deus. E não aceite essa culpa, essa acusação. Em nome de Jesus. Vou precisar terminar antes. Deus abençoe a todos.